Pai do Senhor, o dia de hoje abençoado, uma palavra do Senhor que se encontra aqui no livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, viu? Trazer aqui essa mensagem do Senhor para o coração, né, de cada um que vai estar ouvindo. Vou ler aqui alguns versículos, tá bom, meus amados? Capítulo 1, tá bom? Começando assim. O título está O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vamos agora para o versículo 12 e o 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Amém? Então vamos lá. Que o Senhor, nesse dia de hoje, venha trazer assim uma resposta, né, para o seu, meu coração, através dessa palavra. Sabemos, todo mundo conhece a passagem da vida de Paulo, né? E quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. Ele estava na prisão, minha amadas. E o Senhor colocou no meu coração o tema dessa mensagem, assim, o tema que o Senhor colocou no meu coração. Compreendendo o meu chamado. Todo escolhido, irmãos, tem um chamado. E o tema é esse, compreendendo o meu chamado. Compreender o chamado de Deus é uma coisa. Aceitar ou atender o chamado de Deus já é outra coisa, né? É totalmente diferente. Porque tem pessoas que entenderam o chamado de Deus, mas não aceita, não atende o chamado de Deus. Tá vendo a diferença? Sabemos que o Paulo, para compreender o chamado de Deus na vida dele, também não foi fácil, né? Não foi assim, chamou e ele veio. Ele teve que passar por um processo, né? Mas quando ele entendeu realmente o chamado de Deus, quando ele entendeu que ele é realmente um escolhido de Deus, ele aceitou. Ele aceitou quando ele entendeu que ele era um escolhido de Deus, mas que Deus tinha chamado ele para uma grande obra. E o que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês? Que você é uma escolhida, um escolhido, Senhor. Você é. E olha que é um privilégio ser escolhido do Senhor, viu? E ter o chamado. Talvez você tenha falado do seu chamado, talvez você tenha pensado em parar com o seu chamado. Mas o Senhor mandar falar para você no dia de hoje, não para, não desista do teu chamado. Porque só tem chamado aquele que é escolhido. É tremendo esse negócio. Tem pessoas que são apenas chamadas para salvação, tem pessoas que já são
escolhida totalmente, ainda tem o chamado. Ela tem as duas coisas. É chamado para salvação, é escolhido para fazer a obra de Deus. E assim foi com Paulo. Sabemos a história do Paulo, como foi o processo que ele passou. E ele, quando estava preso, escreveu essa carta aos Filipenses é considerada, é chamada de carta da alegria. Da alegria. Olha para você ver. Nós lemos aqui que ele já começa falando, fazendo sempre com alegria a oração por vós. Todas as vezes que ele lembrava dos filipenses lá na cadeia, ele fazia oração por eles com alegria, porque aquela igreja filipenses cooperou muito com ele, participou de muitas coisas da vida dele. Foram pessoas que ele podia contar, e isso trouxe alegria no coração dele. E no verso 6 ele fala assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quantas vezes, né, minhas amadas? Quantas vezes a gente olha e fala: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, me deu algo para fazer, mas olha, eu sou falha aqui, sou falho aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro: olha, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em tudo Deus vai aperfeiçoando. Em todos Deus vai aperfeiçoando. Porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Tudo. Então não se preocupe se estão te julgando, se estão te apontando. E aí talvez está trazendo tristeza na tua alma e você pensa em parar com aquilo que Deus te escolheu para fazer. Talvez tenha vindo de encontro com você, te afrontando. Você não pode fazer, você não deve fazer. Você não merece fazer a obra de Deus, porque você é isso, você é aquilo. O inimigo fica colocando algo na mente, no coração, querendo barrar você. Mas no dia de hoje, Deus manda falar assim: é para você continuar fazendo. Porque Ele vai aperfeiçoando dia após dias. Foi como a nossa irmã aí na oração, ela falando, que ela se sente melhor, ela sente a paz. E com o tempo, Jesus vai fazendo isso na vida de cada um, vai aperfeiçoando, minha mãe. A obra tem que ser feita. O apóstolo Paulo fez. Deus escolheu ele, pôs um chamado na vida dele e ele atendeu. E o Senhor manda falar no dia de hoje: atenda o meu chamado, porque escolhida você já é. Mas é necessário atender o chamado de Deus. O apóstolo Paulo foi enviado para fazer a missão, proclamar o evangelho. E ele fez, ele cumpriu. E ele era homem, que nem nós somos assim, seres humanos. Com certeza ele tinha falhas também, mas ele não parou de fazer a obra. Então, o que o Senhor manda falar nesse dia de hoje é isso. Não olhe para os seus defeitos, não olhe pelas suas falhas, mas olhe para o que Deus mandou você fazer, porque o restante ele vai trabalhando. Enquanto você vai trabalhando com a fé, porque você tem fé, só vai fazer a obra quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Jesus Cristo, quem confia que quem escolheu foi Deus, quem chamou foi Deus. Aí continua fazendo a obra, não vai desistir. E o apóstolo Paulo vai fazendo aquela obra. E dentro da prisão ele escreve essa carta, a carta da alegria. E ele vai aconselhando o povo da igreja, explicando para eles como eles devem se comportar, pedindo para eles se manterem firme, aguentar firme. É para aguentar firme, minha irmã, meu irmão. É para aguentar firme que você está passando.
O apóstolo Paulo, ele escreveu preso na cadeia ali, ó, trancado, ele não podia sair. Fisicamente ele não podia. Ele estava preso fisicamente, mas a alma dele estava livre, a alma dele estava com alegria, porque ele sabia quem estava com ele era o Senhor Jesus Cristo. Então, no dia de hoje, o Senhor Jesus manda falar para você: tu é livre, tu tem a alma livre. Não deixa nada te acusar, não deixa nada querer te aprisionar, porque você já é livre em Cristo Jesus. Talvez você, né, se sente presa. Aí vem a dúvida: faço ou não faço? Continuo ou não continuo? Volto para trás ou não volto? O Senhor manda falar: continue com essa fé que eu coloquei dentro de você. Continue firme, como o apóstolo Paulo falou. Porque quem vai te fortalecer é Deus. Quem vai vir, a força vai vir de Deus para você. A força vem do nosso Senhor. E Ele vai dando a vitória dia após dia, minha amada. Não olhe para a circunstância. O apóstolo Paulo pediu muito, muito. Gente, olha, continue. Não olhe para trás. E no verso 12, 13, que nós lemos, ele falou: olha, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Você sabia que tudo que está acontecendo na sua vida, tudo vai contribuir para o evangelho? Se você está na posição do Senhor, mas o ataque está vindo, mas você continua assim, ó, de pé, firme no Senhor, sem olhar para trás, sem blasfemar, sem murmurar, confiante no Senhor. Você sabe que o que você está passando é para o proveito do Evangelho, porque a vitória ela vai vir, vai ser tudo esclarecido, porque o nosso Deus ele é fiel, ele esclarece tudo. E aí todo mundo vai saber, irmãos, porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que ele passou foi de maior proveito para o Evangelho. Foi passado para todos os lugares. Todos ficaram sabendo do Evangelho através do processo do Paulo. O que você está passando, todos vão saber que é Jesus que está fazendo na sua vida. O processo que você está passando, todos vão saber que é a manifestação de Jesus na sua vida. Vão saber que Jesus existe através do seu problema, porque Deus vai se manifestar a glória dele e todos verão e vão falar: foi Deus, que não tem outro jeito. Não tinha saída para ela, não tinha saída para ele, mas foi Deus. Aí você vai ver, você vai lembrar dessa passagem, que é para o proveito do Evangelho. Tudo é para a glória de Deus que acontece nas nossas vidas. E tudo se esclarecerá. E Paulo escreve dizendo para eles que sentia saudade, irmãos. Sentia saudade deles lá na prisão. O Senhor colocou no meu coração, tem pessoas aqui que estão sentindo saudade de pessoas que estão distantes, que não consegue ver, talvez não consiga nem falar mais, nem por telefone. Tanta saudade. Mas o Senhor vai preparar o encontro para você matar essa saudade. Por amor a ti. Por amor a ti, Jesus está preparando esse encontro, que a saudade está grande no seu coração, na tua alma. Ah, Jesus, o apóstolo Paulo sentia saudade dos filipenses, de estar com eles. E o Senhor está preparando sim o encontro para você, através da palavra, a palavra revelada, minha amada. A palavra de Deus.
ela é poderosa. Então, compreenda no dia de hoje que o seu chamado é importante para o reino de Deus. Não desista do seu chamado. Aguente. O apóstolo Paulo escrevendo na carta falou para ficar firme na fé, para não causar escândalo, meu Deus. Não cause escândalo, não. Aguente firme, porque vai valer a pena, minha amada, vai valer a pena. Engula seco o que falar com você, contra você, mas não cause escândalo. O apóstolo Paulo escreveu também no falando aqui que aprendeu aqui no versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não fala que você não está aguentando essa prova, não. Que você não vai aguentar, não, porque você pode sim suportar isso, porque aquele que está com você é que te fortalece. Ele está dando força, Jesus está dando força para você no dia de hoje, para essa situação que você está passando, que você olha e fala: ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada. Mas Jesus fala assim: eu te fortaleço, eu te ajudo a passar por isso. Nunca pense que está sozinho. Deus usou irmãs aqui para falar isso. Deus usou pessoas para falar isso. Ó, siga em frente. Não olhe para trás. O apóstolo Paulo também falou assim, deixou escrito, que ele esqueceu das coisas que ficaram para trás e seguiu em frente, avançando para o alvo que é Cristo. Então, minha amada, no dia de hoje, o ano está se acabando, né? Está se acabando. Mas Deus tem novidades para nós. E Deus tem novidade para os que são fiéis com Ele na terra. Porque lá do alto céu Ele contempla os que são bons e os que são maus, os que são fiéis, os que são infiéis, os que são fracos, Ele vem dar força. Você está fraco, está fraca? O Senhor te aperfeiçoa e te dá força. Ele te fortalece, porque Ele conhece o teu coração, é fiel diante dEle. No seu coração há fidelidade diante de Deus. Você tem suportado coisas por amor a Cristo. E isso aí se chama fidelidade. Aguentar as provações, as lutas, chama fidelidade. Como Deus usou as irmãs aqui falando, já falei: Senhor, o Senhor já começou a falar o que o Senhor já tinha passado para mim, Senhor. Mas o nome do Senhor será engrandecido nesse processo que você está passando. Mas não desista. Como já foi falado, você não está só. É tudo para a honra e glória do nosso Deus, minha amada. Tudo. Ele já está vindo com a vitória para os fiéis dele na terra. Porque tem muita coisa ainda para você fazer para ele. Então não adianta o inimigo vir contra, tentar te derrubar, tentar desanimar, tentar te parar. Porque ainda tem muita coisa que Deus já escreveu para você fazer para o reino dele. E vai ter que ser cumprido, porque o que Deus escreveu está escrito, mas ninguém apaga. Ele escreveu tudo. Está tudo escrito no céu. Tem coisas que ele fala para mim, para você, o que tem que fazer, o que não tem. Mas tem tantas coisas ainda lá para nós fazermos para o Senhor. E Ele está contando comigo, com você nessa terra. Aguente firme, por amor a Cristo. Para quando chegar no último dia, nós podemos falar que nem o apóstolo Paulo falou. Combati um bom combate.
e guardei a fé até o fim. E vamos receber a coroa e sermos coroados pelo nosso Deus, porque vai valer a pena. Amém, minha amadas? É essa palavra, guarda no seu coração. Vai valer a pena nós suportarmos tudo aqui pelo nosso Senhor Jesus, porque Ele é fiel. E assim eu encerro a palavra em nome de Jesus.